Olá, depois de um tempão, né, sumida, eu hoje trago uma mensagem para mim, para você, né? E vou dizer uma coisa, eu sumi porque a minha ring light foi furtada de mim, entendeu? E aí eu tive que esperar um dinheiro entrar extra para poder comprar outra. E a pessoa que me furtou, eu sei quem é, furtou minha ring light, furtou um livro meu para trocar por coisas totalmente ilícitas, entendeu? Então, como a minha ring light ela era direcionada exclusivamente para a obra de Deus, porque foi assim que meu filho me deu de presente. Eu coloquei diante dele a necessidade, ele me deu. E aí, durante a minha mudança para esse lugar, arrebentou 2 fios nela. E aí precisava de soldar. E essa pessoa se fazendo de muito boazinha, eu vou levar para soldar para você, não vai cobrar nada, e nunca mais essa pessoa me devolveu. E pedi um livro emprestado, coisa que não era também para levar, porque eu vendo meus livros, né, você sabe. E enfim, é isso. É isso que o mundo tem para mim, tem para você. Não adianta a gente esperar nada de bom. Eu também quero me desculpar com os reflexos do meu óculos, né? Eu gastei aí R$ 3.500 para fazer esse óculos, para ele também não ter reflexo na luz e não adiantou. Tá aí o reflexo na luz, então esse mundo só serve para isso. Para nos enganar, para mentir para nós, para vir com um monte de conversinha fiada. Aqui onde eu moro é muito barulho o dia inteirinho, então eu resolvi colocar o fone de ouvido hoje para não perder o foco e para ver se meu áudio fica sozinho dentro desse vídeo, tá bom? Então vamos fazer essa experiência e hoje vamos ver se vai dar certo. Eu agradeço você por mais esse dia e eu vou dizer hoje um assunto que não será agradável para muita gente. Não será agradável. Mas eu fiz pesquisa, eu fui de igreja em igreja algumas, entendeu? As tradicionais que eu conhecia, fiz pesquisa pela internet, fui em algumas novas, enfim. Hoje é uma palavra de exortação para a igreja. Exortação para a igreja. Sabe, a palavra de Deus, ela tem que ser cristocêntrica. E o que acontece? Os modismos estão entrando cada ano que passa mais nas igrejas para fortalecer o livro de contabilidade, certo? E estão esquecendo da mensagem cristocêntrica. E se a mensagem é cristocêntrica, as pessoas têm que andar como Jesus andou. E Jesus não tinha interesse de engrossar o bolso, de engrossar o gasofilácio, de enriquecer o livro de contabilidade. Então é isso que está acontecendo. Há uns anos atrás veio uma moda da Argentina, que também já quebrou as igrejas, porque aquela moda da Argentina enriquecia os livros contábeis. Agora, de novo, uma moda que vem da Austrália, que também enriquece os livros contábeis. E ninguém está preocupado com ovelha, viu? Ninguém está preocupado se a ovelha gosta, se a ovelha não gosta, se ela vai ficar na igreja, se ela vai embora. Ou seja, essa mensagem de hoje é sim de exortação. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a palavra de Deus nos traz orientação, principalmente para mim, para você que é mulher, que não se deve usar roupa assim, roupa assado, roupa cozida, certo? Até algumas igrejas recriminam até a maquiagem que a gente usa. Muito bem. Na questão de moral, eu posso concordar com muita coisa, na verdade, praticamente tudo. Mas nós que somos membros da igreja, somos ovelhas, também devemos exigir da liderança que eles andem conforme as escrituras e não apenas nós como ovelhas. E as igrejas, elas estão se afastando daquilo que realmente Jesus deixou, daquilo que já foi estipulado lá em Gênesis. Aliás, foi estipulado lá em Êxodo, quando Deus estipulou o tabernáculo no meio do seu povo. Depois veio trazendo o templo de Salomão, tudo ele que ditou o que tinha que ser, o que não tinha que ser. Entendeu? Então o que acontece? Jesus exortou sobre certas coisas que estavam acontecendo na igreja. Tá errado. E eu vou fazer isso hoje, eu vou fazer a mesma coisa
Pode ter gente aí que não concorda quem é ela. Eu sou a pessoa que Deus ungiu para trazer a palavra. Você gostando ou não, a palavra que virá sobre os meus lábios está contida dentro da Bíblia. Ela não está fora da Bíblia. Porque se em algum momento eu estiver usando algum livro de referência, eu estou errada. Se eu estiver usando o livro de alguma outra seita, outra religião, eu estou errada. Mas eu vou usar exatamente as escrituras sagradas, que é o Novo e o Velho Testamento, para trazer essa exortação e nada além disso. Nada, nada além disso. Eu quero falar hoje sobre as igrejas de parede preta. As Black Churchill. Pois é, meus amores, veio da Austrália essa moda. Entendeu? É como Halloween. Halloween também veio dos Estados Unidos. É impressionante que nos Estados Unidos tem um dia de ações de graça e ninguém faz aqui. Entendeu? Então, tudo que não presta vem de fora. Tudo que não presta. Quer dizer, é difícil de alguém desenvolver coisas boas, né? Aí, quando Jesus veio do céu, também ninguém aceitou ele. É impressionante, porque são coisas que traz conserto para o homem, né? E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que essa pergunta caia dentro do seu coração antes de eu trazer a mensagem. Estamos falando de templos religiosos, de ambiente religioso, com paredes pretas. Entendeu? Eu tentarei ser mais clara. Estamos falando de um ambiente religioso com paredes pretas e luz de boate. Fui clara, né? Então. Mas acontece que isso daí é para trazer jovem para a igreja. Ninguém está preocupado com o jovem. Tá todo mundo preocupado no oba-oba e engrossar o livro das finanças. Entendeu? Porque é o seguinte, a igreja enche, ela incha, aí o que acontece? Quando esse jovem ou essas pessoas encontram as primeiras barreiras que a vida dá, elas saem da igreja e voltam para o mundo. Existe muita diferença entre você sair da igreja e entrar em outra, ou você sair da igreja e permanecer na vontade de Deus, e entre você sair da igreja e voltar a fazer coisas que o mundo antes te oferecia. Existe uma diferença enorme. Eu acho que não é possível que quem passou pela pandemia e viu que não podia abrir uma igreja, não conseguiu entender ainda a diferença entre você não poder estar na igreja, mas ainda estar em Deus, e entre você não querer estar na igreja e você ir para o mundo. Olha, se não conseguiram entender essa diferença durante a pandemia, não vão entender nunca. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você ser crente dentro da igreja e fora da igreja você nem sabe quem é Deus. Você não pratica nada achando que Deus não está vendo. Porque Ele está em todos os lugares e Ele está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Eu acho que, mesmo não estando na igreja, você tem que permanecer na palavra de Deus. Você tem que continuar lendo as escrituras, continuar louvando a Deus, continuar orando, entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Porque ficar simplesmente não ir na igreja, mas começar a deixar o mundo entrar na tua casa, entrar na tua vida, dominar a tua vida novamente, não tem diferença nenhuma. E o que acontece? Essas igrejas que só pensaram no livro de contabilidade não estão vendo isso. Eu quero trazer algumas referências bíblicas com relação a isso, antes de expor mais um pouco sobre a minha opinião. Porque eu tenho a minha opinião. Eu sou contra as igrejas de parede preta, sim. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Eu sou contra, sim. E aí é que nós vamos dialogar sobre isso para ver se você entende e consegue captar essa mensagem dentro do seu coração. Se Deus testifica dentro do seu coração o que está acontecendo. Olha bem. No livro de Êxodo, aonde tinha as regras, que Moisés estava lá no monte e Deus estava dando as regras para ele.
para ele fazer o tabernáculo para que os homens estivessem junto com Deus lá. No capítulo 27, no versículo 20. Conforme eu sempre digo para você, se você quiser ler depois, anota aí. Sempre que eu vir aqui, eu vou trazer mensagens e vou trazer os versículos. Ó, Êxodo 27, no versículo 20, diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, ou seja, o menorá, certo? Para que haja lâmpada acesa continuamente. Continuamente. Ou seja, o menorá, o candelabro, não poderia se apagar. O tabernáculo não poderia ficar no escuro. Entendeu bem? Não pode ficar no escuro. E se você ler lá os detalhes, não tem cortina preta. Porque é lógico, o tabernáculo não tem parede, tinha cortina. Não tinha cortina preta, entende bem? E além de ter cortinas claras, ainda por luxo, tinha que ficar a luz acesa nos candelabros, no candelabro, no menorá, continuamente. Sabe, eu fui de uma igreja que de uma hora para outra começou a ter uma reforma dentro dela. E quando ela começou essa reforma, eu saí dessa igreja. Não tem nada a ver com a reforma, mas eu saí dessa igreja. Porém, eu fui fazer visitas nessa igreja, né? Porque ficou o carinho com os irmãos e tudo mais. Acontece que quando eu fui lá, eu não havia reparado. Gente, demorou muito para eu reparar nessa moda. Isso é moda. Isso não é coisa espiritual, isso é moda, entendeu? Você levar um ambiente de boate para dentro de uma igreja é moda. Então, o que acontece? Eu não havia reparado nisso. E depois eu nunca mais fui naquela igreja. Mas toda vez que eu lembro dessa igreja, eu me lembro de um ambiente fechado, um ambiente sem janela, de um ambiente preto, do ambiente escuro, do ambiente... Parece que nos meus olhos fazia assim, ó. Assim. E aquilo pesava, que aquilo me fazia sentir mal. Eu nunca mais voltei nessa igreja. Porque aquela coisa ficou diminuindo meu campo de visão. Entendeu bem? E eu não entendia que era parede preta. Eu não sabia, que nunca imaginei que uma igreja tão respeitada como aquela ia entrar no modismo desse. Muito bem. Aí se passou muito tempo, e eu comecei a fazer visitas em algumas outras igrejas, até que eu comecei a perceber aquele ambiente preto novamente, só que com muitas luzes, luz negra, e luz azul, e luz vermelha, e vai, um louvor que não acaba nunca mais, entendeu? E eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com essas igrejas, né? E fui orar, tudo, não voltei mais na igreja, e eu comecei a fazer uma pesquisa, e comecei a ver igrejas sérias que se tornaram parede preta. Eu não sabia nem que existia esse termo. Eu falei, tinha parede preta, tinha parede preta. E o que acontece? Aonde está o preto, está a ausência de luz, correto? Não adianta você jogar luz vermelha, luz azul, tudo parecendo boate. Existe a ausência de luz. E a ordem de Deus, o que que é? Que o menorá ficasse aceso ali continuamente. Então já começa do 1 aí, que o próprio Deus derramou essa. E outra coisa, lá em Gênesis, ele fez separação das trevas e da luz, ou seja, da noite e do dia. Que haja luz e a luz se ouve, e assim houve a separação da escuridão com a luz. Então, veja bem, existe uma separação. Então, você já não encontra nem sequer cortinas pretas lá no tabernáculo. Vamos lá. No Templo de Salomão, o que que nós podemos ver? O altar era todo de ouro e a mesa de ouro. Veja bem, o ouro, quando reflete a luz do menorá, ele brilha escandalosamente. Eu acredito que o Templo de Salomão ali, da Igreja Universal, deve ser a coisa mais linda do mundo. Eu ainda vou conseguir fazer uma visita lá. Está em 1 Reis, capítulo 7, no versículo 49. 1 Reis, no capítulo 7,
versículo 49 diz assim: os castiçais, que é o menorá, de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos. Veja só, 5 de um lado e 5 do outro. E cada menorá, cada castiçal tinha 5 pontinhas lá para acender a lamparina lá, as luzes. Então você imagina que tanto de iluminação que teve no templo de Salomão. E não era paredes pretas. Entenda bem, não tinham paredes pretas. Isso não tem como você colocar num ambiente religioso parede preta e luzes de boate. Eu acho que eu estou sendo clara até aqui, né? E eu vou dizer uma coisa para você muito importante. O que esses líderes estão demonstrando para a sociedade é que eles não têm preparação nenhuma para liderar uma igreja, para abrir uma porta. Eles estão mostrando duas coisas, que eles não têm preparação e que eles só estão preocupados com o livro de contabilidade. Por causa do seguinte: não venha me dizer que estamos tirando jovens da rua, não estão. Porque vocês não estão mudando a vida do jovem, certo? Eles ainda não conseguiram enxergar a luz, nem dentro da igreja que eles estão indo, eles não enxergam a luz. Veja só. Quantas pessoas você conhece que têm doenças mentais? Você não tem ideia. Transtorno bipolar, borderline, que tem síndrome de Down, que é autista, gente, que é esquizofrênico. Gente, são tantas doenças que eu não tenho capacidade de falar todas elas, porque eu não sou psiquiatra. Porém, eu sei que todas elas existem, entende? E muitas se manifestam de uma maneira negativa em lugar com parede toda preta. Entenda bem. Toda preta, ainda com uso de boate lá. São lugares que você não levaria um autista jamais. Jamais. Quer dizer, se um pai e uma mãe quer congregar e tem um filho autista, pode ser até autismo leve, já não leva nessa igreja de parede preta. Porque é negativo isso para a criança, é negativo isso para o filho. E isso daí nenhum líder está preocupado. Nenhum líder se preocupou com pessoas que têm essas condições. A pessoa que tem depressão, transtorno bipolar, o borderline eu não tenho certeza, mas são pessoas que têm depressão. Você sabe o que sente uma pessoa quando ela está em depressão? Eu vou dizer para você. E você pode pensar, ela não tem estudo para isso, eu tenho sim. Pode ter certeza que eu tenho sim. Eu sou professora de história, portanto eu faço pesquisas e eu tenho um outro canal chamado Professora Jucimara, aqui no YouTube, que eu falo sobre transtorno bipolar. Então eu estudei muito sim. E é uma matéria que eu tenho que estudar sempre, porque você nunca sabe, porque até os psiquiatras estudam sempre. Então o que acontece? Quando eles estão no estado depressivo, que geralmente quando dá um dia nublado, que não tem a luz do sol, começa a mudar o sentimento dessas pessoas. E se você for ver, ela enxerga o mundo em preto e em cinza. Ela não consegue ver o branco dentro da mente dela. É onde a depressão afunda. Afunda tremendamente. Aí você imagina, você tá indo na igreja, você tá tendo uma intimidade com Deus. Quando uma pessoa está na igreja, ela chora, sabia? Ela está pondo para fora o íntimo dela. Nas escrituras diz que Deus, quando mandava queimar os sacrifícios, o holocausto, a gordura era dele. Você sabe o que significa a gordura era de Deus? Era a intimidade da pessoa é de Deus. Então a pessoa vai na igreja, demonstra a intimidade dela para Deus e clama sobre todas as dores que ela tem. E aí fica aquela parede preta em cima dela. E mais um pouquinho as luzes de boate. Já imaginou a dificuldade que essas pessoas sentem dentro das igrejas de parede preta? Então, se você conversar com pessoas
que entendem a respeito disso, elas vão falar isso para você, a mesma coisa que eu. E aonde está a preparação desses líderes que passam a igreja, que antes era uma igreja bonita, para uma igreja de parede preta com luz de boate? Aonde está a preparação? Aonde que eles estão pensando nessas almas? Fala para mim. Eles não estão pensando, de jeito nenhum, estão pensando no livro contábil, a modinha. Essas almas não têm valor para eles, mas para Deus tem. Ah, então essas almas procuram outra igreja. Então, meus queridos, o que é que está fazendo essas igrejas com essa frase? Essas pessoas procuram outra igreja. Ah, fulano de tal não tá gostando, procura outra igreja. O que é isso? Tá parecendo o quê? Sorveteria? Ah, não gostou daqui, procura outra sorveteria? É restaurante? Ah, não gostou daqui, procura outro restaurante? Então, isso não é a obra de Deus. Isso não é a obra de Deus. Você vai me desculpar, isso não é a obra de Deus. Jesus, quando esteve no templo e ele viu um monte de coisa errada naquele templo, comércio, mais um monte de negociação e mais um monte de coisa, ele foi lá e chutou o pau da barraca, não é isso? Então, só que quando ele chutou o pau da barraca, isso está em João 2,17, ele mencionou um versículo que o salmista falou lá em Salmos 69, versículo 9. Diz assim: o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Tem que ter preocupação, gente. Antes de estar recebendo as ovelhas lá dentro, as visitas, é a casa de Deus. Ponha isso na cabeça. Eu vou voltar a perguntar. Um templo religioso com parede preta e luzes de boate? Não faz sentido isso. Vamos ter zelo com a casa de Deus. Faça uma decoração bonita. Coloque tintas claras, bonitas. Coloque vitral. O vitral não é exclusivo da Igreja Católica. A Igreja Católica não patenteou os vitrais. Faça decorações bonitas, aconchegantes, que a pessoa entra na igreja e não quer mais nem sair. Entendeu? Ali ela existe conversão para ela. Ali ela chora aos pés do Senhor. Ali ela se interessa em crescer no Evangelho. Ela quer levar a família, ela quer levar os amigos, ela quer levar os vizinhos. Ela se sente segura levando os filhos que são doentes mentais. O doente mental se sente melhor ali dentro. Zelo pela casa do Senhor é antes de qualquer coisa. Zelo pela casa do Senhor tem que te consumir, líder. Para finalizar, eu vou dizer uma coisa aqui para você. No livro de Ageu, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: Deus falando para o seu povo, hein? Porque Ageu, ele estava ali pleiteando de refazer o templo do Senhor que já tinha destruído lá. Porque o templo do Senhor foi destruído algumas vezes, né? Então, Deus diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, presta bem atenção, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Você chega então, já que você acha que um lugar preto, aonde a pessoa vai abrir a intimidade dela, aonde ela está levando problemas delas, está levando problemas seríssimos de saúde também, de perda. Faz assim, pinta seu quarto todinho de preto e coloca uma luz azul voltada para a parede e fica ali a noite toda, todas as noites, e vamos ver o que você vai sentir. Ah, vamos ser um pouquinho melhor, né? Você faz assim, você põe um bocalzinho com a luz azul virada para um lado assim, e um outro bocalzinho com a luz vermelha voltada para o outro lado. E fica assim no seu quarto, todos os dias. E vamos ver até quando você vai aguentar isso. Você que não tem doença mental, você que não é autista, você que não tem problema nenhum. É a pessoa, viu, líder, mais perfeita da face da terra. Faça isso. Entende? Faça isso antes de pegar o modismo lá da Austrália e trazer aqui para o Brasil.
Porque isso está me cheirando afinal dos tempos mesmo. Apostasia, com certeza. Como é que pode isso estar acontecendo? Sabe, quando eu estudei numa igreja, que também já virou parede preta, por incrível que pareça, eu fiquei horrorizada. Eu aprendi assim, que um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Uma frasezinha que você tira da Bíblia e trabalha somente em cima dela, sem ver o que está em cima, o que está embaixo, o que está dos lados, todo o capítulo, você começa a fazer coisa errada. E você deixa de procurar a vontade de Deus. Gente, pelo amor de Deus, se você não está conseguindo trazer jovem para dentro da igreja sem ter que pintar sua parede de preta e colocar a luz de boate, é porque a sua igreja não tem a palavra. É porque a sua igreja não tem nem palavra. Você está precisando de pintar a parede de preto para pôr jovem lá dentro? Para com isso. O que é que está acontecendo na sua vida? O que é que está acontecendo na vida do cristão? Até quando isso vai? Aonde vai parar esse tipo de coisa? Será que você tem palavra de libertação na sua boca? Você tem realmente a unção para levar uma igreja? Você está precisando pintar a igreja de preto. Então alguma coisa de errado está acontecendo. Pensa nisso. E ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta. Pode deixar seu comentário aí embaixo. Mesmo que você não concordou comigo, eu sou totalmente democrática. Nós não vamos se matar por causa disso, não. Tá bom? E compartilha com quem você acha que tem que ouvir esse vídeo. Entende? Mas não é para ouvir, para fazer futrica. É ouvir para ser liberto. Para ouvir também um pouco dos versículos que eu li aqui. Saber que Jesus também se preocupou com a igreja. Deus se preocupou com o tabernáculo. Deus se preocupou com o templo de Salomão. E Deus falou que no templo dele teria paz. Se o próprio Deus já determinou lá em Gênesis a luz, é porque nós precisamos da luz, queridos. Nós precisamos de uma cor clara na nossa vida. Nós precisamos de paz. E não tudo no escuro, tudo preto. Como que vai determinar paz num lugar todo preto? Eu agradeço muito sua atenção. Ore por mim, tá bom? Pela minha saúde. E que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.